Olá, eu sou o Ratoruja e estamos aqui novamente com ele, Daggerheart. Esse que será o próximo lançamento da Jambô aqui no Brasil, mas que foi lançado lá fora e tá fazendo um sucessinho. E eu estou apaixonado pelo sistema, então decidi fazer esse vídeo para, com vocês, navegar por toda a ficha de personagem e explicar cada um dos detalhes dela. Eu já narrei algumas vezes e posso dizer para vocês que eu gostei muito do sistema, mas não vamos enrolar muito, solta logo a vinheta e vamos direto explicar como é que é a ficha de Daggerheart. E agora vamos começar nossa viagem pela ficha de personagem do Daggerheart. Uma coisa interessante é que ela é uma ficha que só tem uma face. Vamos lá, por partes. Na página do Daggerheart, você tem uma ficha para cada classe. O que muda principalmente é essa quina de cima da esquerda. Nela tem o nome da classe e o nome dos dois domínios daquela classe. Por exemplo, o domínio do Bardo são o domínio da Graça e do Codex. Eu acho que em português o Codex ficou como Códice. Conferir aqui rapidinho, é Códice, que ficou em português, Graça e Códice, são os do Bardo, por exemplo. O que são os domínios? Eu vou aprofundar mais em um vídeo específico sobre isso, mas resumidamente são as cartas de habilidade que o seu personagem vai ter durante toda a vida dele, quando você criar ele. A não ser que você faça um multiclasse, que aí você vai poder ter acesso a domínios de outras classes, mas não recomendo muito que faça isso, porque você perde algumas coisas da sua classe ao fazer isso. Enfim, esse é o topo da esquerda, ali onde está escrito Daggerheart e Character Sheet. Logo embaixo temos o nosso medidor de esquiva, o medidor de armadura e os slots de armadura, que são aqueles escudinhos. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó. Eu queria fazer tipo esquerda, direita, mas já vou pra direita. A esquiva, ela tem um valor fixo para cada classe, que é dito no capítulo da sua classe no livro do manual básico, mas nas fichas de cada classe já vem ali anotado embaixo a esquiva inicial de cada classe. E para que serve a esquiva? Esse é o número que o mestre tem que acertar. Se ele tirar um valor igual ou maior que esse, ele acerta o ataque em você. O monstro vai acertar o ataque em você, o inimigo que seja. Já do lado temos o nosso Armor Score, nosso score de armadura. Eu não sei exatamente como ficou a tradução, ainda não está confirmada. Tem um nome lá, mas não tenho muita certeza se vai ser isso. E o que isso significa? Bom, vamos pegar um exemplo de armadura. O gibão, né? O Gamberson em inglês. Ele tem o score de armadura 3. Ou seja, você vai anotar dentro daquele escudo maior ali, o número 3. Isso quer dizer que, do lado, onde tem aqueles vários escudinhos, são os slots que você vai marcar. Então você pode marcar no máximo 3 deles. Simples. Ratoruja, pra que você vai marcar um slot de armadura? Simples. Quando você tomar 2 pontos de dano, por exemplo, você pode, ao invés de marcar esses 2 pontos direto nos seus pontos de vida, no seu PV, que tá aqui embaixo, mas eu vou falar dele depois, você pode gastar um slot de armadura, reduzindo esse dano pra 1. É como se fosse um ponto de vida extra, mas... Ratoruja, eu posso gastar os 2 slots de armadura pra reduzir 2 pontos de dano? Não, a não ser que você seja de uma classe específica que tem essa habilidade. Fora isso, você só pode, por vez, por dano recebido, gastar um slot de armadura. Entendido? Esse é o lado esquerdo em cima da nossa ficha. Vamos pro lado direito. No lado direito, na parte superior, nós temos as informações básicas do nosso personagem. Que são eles. O nosso nome, tem um espaço para pronomes, mas eu acho desnecessário, ainda mais nessa ficha que é a ficha genérica para todas as classes. A parte do pronomes a gente colocaria junto do nome, não precisaria ter um espaço separado só para isso. Ali seria legal colocar os domínios, que na ficha de classe ficam do lado esquerdo, debaixo do texto da Daggerheart, o nome da classe e os domínios. Nessa ficha que é genérica para todas as classes, seria legal se os domínios ficassem aqui, onde estão os pronomes. Aí temos a herança, que é uma combinação de ancestralidade com comunidade, o que seria a sua raça o local e o povo onde você cresceu, né? Essas coisas te dão habilidades. E depois temos a sua subclasse, que você escolhe junto da sua classe. Por exemplo, o Bardo tem 2 opções, que são em inglês o Wordsmith, seria fazedor de palavras, e o Troubadour, seria trovador. Em português, trovador ficou e Wordsmith virou beletrista. E na primeira vez eu tomei um susto com essa tradução, mas depois que eu estudei eu passei a gostar bastante dela. E é a subclasse de bardo que eu mais quero jogar. Logo do lado da subclasse temos o nosso medidor de nível, que começa em 1. E em Daggerheart, os níveis são separados em tiers. O nível 1 é do tier 1. Em português, tier virou patamar na tradução. E faz sentido, é uma tradução que faz bastante sentido. Então eu vou falar assim: o nível 1 está dentro do patamar 1. Os níveis 2, 3 e 4 são do patamar 2. Os níveis 5, 6 e 7 são do patamar 3. E os níveis 8, 9 e 10 são do último patamar, que é o patamar 4. Isso vai servir para várias coisas, como os tipos de equipamentos que você vai usar, né? Equipamentos e armaduras. Isso vai afetar várias habilidades que usam o seu nível de patamar para fazer cálculos de dano, de cura, de efeito, etc.
Isso. Ah, e pros inimigos que vão aparecer também. Porque quanto mais alto o seu patamar, mais fortes são os inimigos que você vai encontrar, né? Que mais vai colocar. Logo embaixo desses dados importantes, temos nossos traços, que é como o Daggerheart chama os atributos do personagem. Eu gosto muito dos atributos do Daggerheart, o que é um contraponto ao Dungeons Dragons, que eu odeio os atributos do Dungeons Dragons. Vamos lá. Temos aqui agilidade, força. Nessa ficha está escrito destreza, mas na tradução da Jambô, esse atributo ficou como precisão, sendo que em inglês é finesse. E aqui eu fico a minha primeira raiva sobre a tradução da Jambô. Finesse é uma palavra que também existe em português e tem o mesmo significado do inglês, que não é uma palavra naturalmente inglesa. E me incomoda, eu queria que fosse finesse, continuasse como finesse, porque ela faz todo sentido com o que o atributo faz. Nem destreza, nem precisão englobam tudo que você consegue fazer com finesse, entendeu? Então, agilidade, força, finesse, instinto, presença e sabedoria. Isso, aliás, saber aqui. É que essa ficha aqui, ela não tá traduzida pela Jambô, tá? Essa ficha eu peguei na internet. É knowledge em inglês. A Jambô traduziu como conhecimento, que faz muito mais sentido do que sabedoria que tá aqui. Tá errado, ok? Por isso, terminamos a parte da direita. Aliás, os atributos, inicialmente, você anota mais 2 em 1, mais 1 em 2 atributos, mais 0 em 2 atributos e menos 1 no último atributo. É assim que você cria o seu personagem, você distribui esses pontos. Ok? Vamos agora para a parte esquerda, embaixo. Vamos falar dos pontos de vida, como eles falam, dano e saúde. Muito bem. Temos primeiro essa barra, onde está escrito dano menor, dano maior e dano severo. Isso é o seu limiar de dano. Eu não sei como ficou a tradução ao pé da letra, mas limiar de dano é a tradução correta. Cada armadura, como por exemplo eu dei o Gibão, né, o Gamerson, tem um limiar de dano, que são 2 números. O Gamerson, eu sei de cabeça, é 5 e 11. Então, nesse primeiro quadrado você anota o número 5, ali no dano menor, e no dano severo você anota 11. Então, quando o inimigo te... aliás, você também soma nesse valor o nível do seu personagem. Então, o Gamerson ficaria 6 e 12 no nível 1, porque soma o seu nível a 5 e 11. Enfim, então, imagina que tá escrito ali 6 e 12. Você recebe um ataque de um inimigo, o inimigo te dá 8 pontos de dano. Sendo 8 maior do que 6, ele atinge o dano maior, mas ele é abaixo de 12, então ele não chega no dano severo. Sendo dano maior, você perde 2 pontos de vida. Nesse caso, você pode marcar um slot de armadura para reduzir para 1 ponto de dano. Marcando ou não, você vai marcar esses pontos de vida que você perdeu nesses retângulos embaixo, os retângulos da vida. Nessa ficha genérica estão 5 pontos, mas por exemplo, a classe do Guardião e do Guerreiro começam com 6 pontos de vida. Eu acho que o Bardo também. Não, se não me engano, acho que o Guerreiro começa com 7 pontos de vida. Varia um pouco de classe, tá escrito lá na classe quantos pontos de vida são. Você pode ver que tem alguns retângulos que estão meio transparentes. Você cria o personagem, você vai lá e pinta esse retângulo, a bordinha dele, vai representar que você tem aquele ponto de vida extra. Embaixo dos pontos de vida estão o estresse. Aqui, de novo, essa não é a ficha oficial, essa é a ficha que eu peguei na internet. Aqui tá estresse, que é a tradução correta, mas na prévia que a Jambô entregou pra todo mundo que comprou, inclusive eu, tá escrito exaustão. Eu não gosto muito de exaustão, porque no inglês é estresse. Estresse e exaustão não são a mesma coisa, e estresse faz todo sentido. Então, você tem pontos de vida e pontos de estresse. Ah, pra que serve ponto de estresse? Danos mentais afetam o estresse, cansaço te estressa e muitas habilidades pedem para você marcar um estresse. Assim como trocar de arma no meio do combate, você tem uma arma primária na sua mão e você também tem uma arma primária na mochila, trocar uma pela outra te causa um ponto de estresse. E as suas cartas de domínio, você tem um limite de 5 cartas na sua mão, que são as que você pode usar ou que estão ativas. Você pode trocar uma carta da sua mão com uma carta extra que você tem a mais dessas 5 que ficou no seu cofre, porque só pode ter 5 na mão. Então, para trocar uma carta da sua mão por uma carta do cofre, você paga pontos de estresse igual o valor que tá no desenho da carta. Vou falar das cartas em outro vídeo. Aqui, só para acelerar, essa primeira carta, Halloween Field, tem um 2 com um raiozinho bem aqui onde tá meu dedo. Isso representa quantos pontos de estresse você tem que marcar para trocar uma carta da sua mão por ela, entendeu? No meio do combate ou antes de um descanso. Durante o descanso você pode trocar essas cartas. Tudo isso é assunto que seria tratar todo o vídeo, eu tô adiantando aqui. Nesse deckzinho de cartas aqui, a primeira carta ali é a carta da classe barra com a subclasse Wayfinder, né, que foi traduzido como a classe Ranger para caçador. Amei essa tradução, cansei de patrulheiro, e Wayfinder para predador, cara, ficou muito legal. Eu tô com uma vontade de jogar de caçador por causa disso. Mas a carta da sua classe não conta nessas 5 cartas que você segura na mão, tá? Bom, continuando na nossa fichinha, terminamos aqui a parte da vida, vamos para embaixo dela, vamos falar da esperança. Aqui tá uma tradução que tá sendo bastante polêmica do lado da Jambô. Ela traduziu Hope
que é esperança, como tá aqui nessa tradução, aqui estaria correto, mas novamente, essa não é oficial, para coragem. Isso não dá muito certo, porque no Daggerheart tem os dados da dualidade, que são 2d12, que é o que o jogador rola. Quando o dado, você tem um dado que representa a esperança, hope, e um que representa o medo, fear. Quando o dado da esperança é maior, o jogador ganha um ponto de hope, não, um ponto de esperança que ele marca nessa barrinha. Ele pode ter no máximo 6 pontos. E na primeira sessão ele começa com 2 de presente. Mas se o dado de fear é maior, aí o mestre ganha um ponto de medo. O mestre começa a primeira sessão com um medo para cada jogador. E se os dois dados caem igual, o jogador ganha um de esperança e ainda limpa um ponto de estresse que ele já tinha marcado. Limpar quer dizer que ele cura um ponto, tá? Embaixo de esperança tem um espaço que é para sua habilidade de esperança. Cada classe tem uma habilidade de esperança que gasta 3 pontos de esperança para fazer algo incrível, ou às vezes não tão incrível assim, né? Dependendo da situação. Um ponto que eu quero deixar também, que é uma regra opcional, que é uma regra extra, é que existem as manobras de equipe, a tag team. Eu não sei como vai ser traduzido, né? Tag team tactic. Tática, eu não sei o que é tag em grupo. Basicamente, dois personagens, né, dois jogadores, fazem um ataque ao mesmo tempo e rolam os dados. Eles escolhem qual dos resultados eles vão usar, e se acertar, eles rolam um dano e somam o dano, entendeu? Com dano em um inimigo só, entendeu? Eu fiz isso com os meus jogadores, mas ao invés de dar dano em inimigo só, eles usaram habilidades de dano em área junto. Então meio que somou o dano deles em todos os inimigos. Ficou muito massa na sessão que eu mestrei. Pra ser específico, foi um mago lançando chama selvagem, Wild Flame, e um ladrão, né, um rogue, lançando adagas de sombras, né, chuva de adagas. Os dois fizeram ao mesmo tempo, ficou bem massa. Muito bem, falamos agora da esperança, vamos para a outra parte. Aqui do lado direito em cima, vou ter que tirar um pouquinho do zoom, por um momento, temos a parte dos seus equipamentos. Temos aqui a arma primária e aqui embaixo a arma secundária. Tem que olhar ali que a tela ficou arma secundária. A arma primária, quando você cria o seu personagem, você pode escolher uma arma primária e uma arma secundária, desde que ambas sejam de uma mão, ou uma arma primária de duas mãos. Uma arma primária, uma arma secundária. Essa parte eu não sei exatamente, eu tenho que estudar um pouquinho mais, eu tô estudando bastante da Daggerheart, mas eu não lembro se você sempre começa com as duas, eu acho. Enfim, você escolhe uma arma e ali você tem o nome da arma, o traço e alcance. Lembra, traço é como é chamado os atributos, né? E esses aqui de cima. O traço é qual atributo está ligado ao ataque daquela arma. Por exemplo, estamos criando um bardo aqui desde o começo desse vídeo, eu escolheria a rapieira. A rapieira, sei de cor, ela usa presença, o atributo presença. Sei que eu vou de carisma, mas acho mais legal presença, porque me lembra até Vampira Máscara, preciso falar mais devagar. E o alcance da arma. Rapieira é melee em inglês, seria corporal em português, é corpo a corpo. E do lado nós temos o dano e o tipo. E no caso é tipo de dano. Por exemplo, a rapieira, se eu não me engano, sim, eu acabei de pausar o vídeo pra corrigir, mas pra vocês verem que foi instantâneo, é um dado de 8 lados, um D8. Aliás, D8. D8 físico. Físico porque é dano físico, existem armas de dano mágico, como o cajado, por exemplo, dá dano mágico. Diferente do D&D, onde bater com o cajado é bom, aqui no Daggerheart bater com o cajado é tirinho genérico da ponta do cajado, entendeu? Então, D8 físico. O que isso quer dizer D8? Tá vendo aqui em cima da arma primária, ali embaixo onde tá escrito armas ativas, tem proficiência. Diferente de vários outros RPGs, a proficiência aqui é muito mais interessante. Ela representa quantos dados você rola no seu dano. No caso das armas e magias que não definem quantos dados na própria arma ou magia. Por exemplo, tem uma magia que dá 2d6 de dano. Então não importa sua proficiência, você vai rolar 2 dados de 6 lados. Mas a rapieira, no nosso exemplo, dá D8 de dano. Então é 1 D8 para cada ponto de proficiência. Assim como tem várias magias que dá, sei lá, D4 de dano, D6 de dano. Tem uma magia do mago, que é a barragem arcana, ela dá 1 D6 de dano para cada ponto de esperança que você gasta ao lançar ela. Você pode gastar 6 pontos de esperança para causar 6 D6 de dano. Entendeu como funciona? E do lado, aqui ó, do armas ativas, tem 2 mãos desenhadas, onde você marca quantas mãos você está ocupado nessa hora. Por exemplo, se a sua arma primária é de 2 mãos, você marca as 2, está carregando ela. Está usando sua arma secundária, então você guardou a primária e está usando sua secundária, a secundária é de uma mão, você marca ela. Lembrando, escudo ocupa espaço de arma. Debaixo do nome, tipo, alcance, dano e tipo, tem a característica. Várias armas, e principalmente armaduras,
características especiais. Eu vou dar um exemplo aqui da armadura, que eu já falei várias vezes, o Gamerson, e a capacidade especial dele é ser flexível, te dá mais um ponto de evasão. Então lá em cima, no valor que o inimigo tem que tirar pra me acertar, eu somaria mais um, porque eu estou equipando um Gamerson que ele me dá mais um de evasão, entendeu? Muito bem, falamos dessa parte de arma ativa, e sem querer eu falei de armadura também. Eu já falei tudo de armadura durante o vídeo todo, então deixa aqui. O inventário é autoexplicativo, são os itens que você está carregando na sua bolsa, e embaixo dos itens que você está carregando na bolsa tem sua arma do inventário e dois espaços de armas do inventário, que pode ser primário ou secundário, você marca ali no quadradinho. Isso quer dizer o quê? Que dentro da sua mochila você pode carregar duas armas extras. Só que tem um ponto extra. Se você está usando uma arma primária lá, você tem que trocar para uma arma do inventário, você marca um ponto de estresse. Para fazer isso durante um combate. Para fazer isso fora de combate ou durante o descanso, não gasta estresse, você só troca, tranquilo. Subindo aqui pro lado esquerdo, debaixo de esperança, nós temos as experiências. Muito RPG, muita experiência usa para passar level. Em Daggerheart, ele vai do quesito que o mestre vai colocar locais durante a sua campanha, momentos para passar de level, entendeu? O level vai estar dentro da sua campanha, dentro da sua missão. Agora, isso é explicado no capítulo do mestre de Daggerheart. Mas as experiências são outra parada. Você cria o personagem, você também cria duas experiências, que estaria ligado com o passado dele, com o que ele foi. Vamos pegar o nosso bardo de novo, eu teria a experiência um mestre da retórica. Seria uma das experiências onde eu colocaria um valor de mais 2. Você cria duas experiências com mais 2 em cada uma delas. Tem uma raça, se eu não estou enganado, e você tem uma experiência extra logo ao criar o personagem. Correção, Clank é uma raça que não teve o seu nome traduzido, eu gostei porque é uma piada com barulho de metal, que é uma raça de construtos metálicos, mas também pode ser feito de madeira. Ele ganha mais um em uma das experiências, você escolhe uma delas que tem mais a ver com o propósito do qual você foi construído e dá mais um. Você não ganha uma experiência extra, ok? Criação de personagens, você cria duas experiências, cada uma delas com bônus de mais 2. Então, voltando para o nosso bardo, a primeira eu falei que ele é o mestre da retórica, e a segunda eu vou colocar como posso sentir o sabor desse cheiro. Quer dizer que ele é muito bom com o sentido do olfato e do paladar, entendeu? Mais 2. Para que isso serve? Eu vou somar esse valor em qualquer rolagem que eu fizer com isso? Não. Quando você quiser usar uma experiência para tomar ela na rolagem dos seus dados, para assim ter uma chance maior de ser bem sucedido em algo que você fizer, você gasta um ponto de esperança. Lembrando, tradução de Jambô, esperança foi traduzida como coragem, mas ainda não é oficial, quer dizer, ainda não foi lançado. Até ser lançado o livro, ainda nada disso é oficial. Essa tradução aqui, ela é não oficial, ok? Logo embaixo das experiências, temos a sua quantidade de ouro, e é muito legal como o Daggerheart trabalha com ouro, né? Ao invés de contar moeda por moeda, ele faz da seguinte forma. A primeira medida que você tem é um punhado de ouro, e é o suficiente que cabe no seu punho fechado. Depois disso, cada 10 punhados você tem equivalente a um saco de ouro. Um bom saquinho de ouro, e cada 10 saquinhos equivalem então a um baú de ouro. Muito ouro. Na minha cabeça, é um baúzinho, não muito grande. E se um jogador ele consegue, durante a sua jogatina, acumular um baú de ouro, ele vai ter que ficar carregando essa porcaria de baú o tempo todo. Então ele vai estar desajeitado, vai estar com problemas. Isso é legal que entra na narrativa e na interpretação, né? É assim que eu interpreto. E eu adorei essa forma de medir o dinheiro em Daggerheart. Voltando pra cá, vamos continuar a nossa aula. Deixa eu até me posicionar de novo. Eu pausei a gravação do vídeo e eu não sei exatamente qual ponto eu pausei. Eu falei do ouro, tá? Expliquei todo o negócio do ouro. Eu falei que esse saquinho, se você quer saber dele, é no vídeo do Loot do Doc, quando o Bardo me disse. Enfim, eu adoro o sistema com que o Daggerheart trata o ouro. Logo depois, abaixo dele, já estamos terminando a ficha. É só isso mesmo. Existe uma segunda folha, eu posso fazer um vídeo inteiro sobre ela. Ela não é o verso da folha e não é uma segunda folha de personagem. Ela é só uma folha guia, com várias dicas para você criar o seu personagem. Várias coisas que eu falei aqui tá lá, naquela segunda folha. Além de que tem várias coisas legais que eu vou trazer em um outro vídeo para complementar isso daqui. Mas se você nem precisa imprimir ela, só de você consultar ela, você já vai ter tudo que você precisa. Por fim, a habilidade de classe. Essa, por ser uma ficha genérica para qualquer classe, não tem habilidade nenhuma escrita ali. Mas na folha da sua classe, já vai ter a habilidade de classe. Quando você escolhe uma classe, cada classe já vem com uma habilidade de esperança, uma ou mais habilidades de fundação, que são as habilidades que você já tem ao escolher aquela classe, e você vai escolher uma de duas subclasses. O bardo, no caso eu falei, tem o beletrista e o trovador. Essa é a tradução oficial em português. Sem oficial, ainda não saiu. Seria o wordsmith e trovador em inglês. Agora, cada uma dessas subclasses também tem habilidade de fundação, pode ser uma ou mais. O bardo, se não me engano, cada uma delas tem duas. Além disso, ao passar de level, ao passar de patamar, né, de tier, você pode pegar como uma das recompensas de level. Vou falar mais disso quando eu falar da outra folha, porque lá tem a tabelinha
dos recompensas de level, é a melhoria da sua subclasse, que te permite acessar versões melhores dessas habilidades da sua subclasse. Eu gosto de classe controlar o tempo todo, beleza? E com isso concluímos o nosso vídeo analisando, essa é a minha cópia original de Daggerheart, né, imprimida por mim mesmo, isso é XRD em inglês. E com isso completamos a análise da ficha de personagem do Daggerheart. Com isso você pode preencher a sua ficha de personagem facilmente. No próximo vídeo vou trazer um pouco sobre a folha que acompanha, que é uma folha de dicas, ela é bem curta, bem rápida. E se vocês quiserem que eu continue falando Daggerheart aqui no canal, deixe os comentários, eu vou adorar me aprofundar cada vez mais nesse sistema novo que Critical Role lançou e que eu tô apaixonado. Tem vários lançamentos legais no mercado, como o Cosmere RPG, tá vindo aí um novo RPG da Central Games, o Domus e Dragons tá saindo. E o Daggerheart foi um dos que eu escolhi pra mim, porque eu realmente acabei ficando hiper focado, eu acho que é o termo que eu posso usar aqui nesse momento. Enfim, os comentários são de vocês, eu sempre respondo todos eles. Um copo à sua saúde e até a próxima nesse mesmo canal. Falou!